Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje, domingo, foi ontem, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. 28 de setembro de 2020. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Vamos lá, turma. A gente vai continuar falando... vai dar início a um novo conteúdo sobre a dança clássica. Acredito que a gente tenha aprendido muito com o conteúdo anterior, né? Falando sobre a vida e obra do William Shakespeare, do Globo Teatro, e sobre peças teatrais, roteiros, Romeu e Julieta, Hamlet. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nesse último tema, né, o tema 3, a gente vai trabalhar a dança clássica, que dá início aí na página 40. Tá? Nosso ponto de partida, turma, vai ser a opinião, o tipo de música tocada nesta cena, tá? Quais foram os movimentos executados pelos bailarinos que se destacaram na imagem. Se você já assistiu um espetáculo, diz aí pro tio lá no grupo. Se vocês já participaram de uma apresentação de balé, ou seja na escola, ou seja profissional, ou se já dançou, se conhece alguém que dança, vocês vão me responder isso tudo aí, tá? E essa imagem, turma, ela é a cena do espetáculo Copélia, tá? Do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A temporada de setembro e outubro de 2019, até uma temporada recente. Na página 42, a gente vai falar um pouquinho sobre o balé romântico e a dança clássica. Perceba aqui a imagem. Olha os detalhes dos bailarinos, né? O figurino. Na verdade, esse figurino era do Luís XIV, em Apollon, peça ensinada em 1653, tá? E esse desenho é um desenho do Stefano della Bella. É como se fosse um designer, um costureiro, né? Criou essa obra aqui, que seria interpretado na peça. Me acompanhe aqui no texto, turma. O balé romântico e a dança clássica. Foi no século XV que o balé nasceu nas cortes europeias, sobretudo na Itália. Era apresentado nas grandes comemorações como símbolo de riqueza, ostentação e prestígio de quem o patrocinava. Ao contrário do que se vê hoje, o balé era uma prática predominante masculina. Foi o rei francês Luís XIV quem o popularizou e profissionalizou com a criação da Academia Real de Música e Dança da França em 1661. Indo para a próxima página, turma, temos aqui a fotografia da cena do espetáculo Copélia, pelo Bolshoi, Teatro Bolshoi, em Moscou, na Rússia. Aqui já tem uma apresentação de 2009. Tá? Mas vamos lá, me acompanha aqui no texto. Foi apenas no século IX... Não, melhor, desculpa, turma. Foi apenas no século XIX, com o balé romântico, que as bailarinas passaram a ocupar o cenário principal dos espetáculos de dança. Nessa mesma época surgiram as sapatilhas de ponta, as quais as bailarinas enchiam com algodão e preenchiam com fitas bordadas para dar sustentação e equilíbrio a seus movimentos. O balé romântico priorizava histórias fantasiosas, repletas de personagens como fadas, feiticeiras, reis e rainhas. Dois exemplos desse tipo de balé são a Sílfide, que foi um balé muito famoso em 1832, com a coreografia do italiano Filippo Taglioni, que narra a história de um espírito que amava um mortal. E também o Lago dos Cisnes, que vocês já devem ter visto, né? Em filmes, espetáculos, que ocorreu em 1877, com a composição do russo Piotr Ilyich Tchaikovsky, e libreto também, libreto de Vasily Jeltsin e Vladimir Beditchev, em que o feiticeiro enciumado transforma uma princesa em cisne.
Em Copélia, que é a imagem da apresentação que a gente faz aqui, do francês Arthur de Saint-Léon, Chanilda se indigna com seu noivo, Franz, por tentar chamar a atenção de Copélia. Muitas confusões acontecem até descobrirem que Copélia é uma boneca mecânica criada pelo Dr. Coppelius. Para quem não sabe o que significa, libreto é um termo usado para designar o texto a partir do qual a ópera é criada. Também designa-se o pequeno livro distribuído nos espetáculos para o público acompanhar as letras das músicas e os diálogos. Na página 44, turma, a gente tem aqui falando, na continuação, na verdade, né? Na maioria das vezes, o balé romântico era composto de uma cenografia que destacava as bailarinas. Os bailarinos relegados, que significa deixados de lado, abandonado, a segundo plano, serviam de apoio e sustentação aos movimentos aeróbicos e os giros das bailarinas, né? Para mostrar a leveza das bailarinas e a fragilidade de suas personagens, as roupas eram feitas com materiais leves e transparentes, como o tutu, composto de carpete de cetim justo ao corpo e saia feita de camadas de tule. Essa vestimenta foi usada pela primeira vez no balé A Sílfide. Outro figurino essencial e exclusivamente feminino eram as sapatilhas de ponta. Os bailarinos usavam apenas uma malha rente ao corpo que facilitava a execução dos movimentos. A partir do século XX, os homens deixaram de ser coadjuvantes, que significa aquele que desempenha um papel secundário, e foi nesse período que os bailarinos ucranianos Vaslav Nijinsky, de 1890 a 1950, despertou no cenário mundial. O compositor russo Igor Stravinsky, de 1882 a 1971, criou algumas obras especialmente para Nijinsky. E o trabalho em conjunto com grandes artistas plásticos como Pablo Picasso, Henri Matisse, destacou ainda mais as produções russas. Aqui a gente tem a imagem do Vaslav Nijinsky com o figurino de balé A Tarde de um Fauno, apresentado em Paris, na França, em 1912. E para finalizar, turma, temos aqui essa atividade. Observe a imagem, ok? Essa imagem se chama Parade, de 1917, de Pablo Picasso. A pintura foi criada para o cenário do espetáculo de balé russo do mesmo nome. Observe com os colegas e o professor, né? Conversar com os colegas e o professor. Os espetáculos de balé, eles podem integrar elementos de diversas linguagens artísticas. Você conhece outra forma de entretenimento que também misture linguagens? Na verdade aqui, turma, a pergunta está perguntando assim, está falando, o espetáculo do balé pode se integrar em elementos de diversas linguagens artísticas, né? O balé e a música clássica é uma linguagem artística. Você reconhece essa outra linguagem de forma artística em outra forma de entretenimento que também misture linguagens, que tenham várias falas, que sirva para várias coisas? Responda aqui, por favor. A 2. O figurino é parte essencial dos espetáculos de balé. Com base nos estudos dessa sessão, comente sobre o figurino no balé clássico. Então essa aqui é a atividade que vocês têm que me mandar fotos, tá, turma? Além dos vídeos que eu vou mandar para vocês também. E temos aqui uma atividade que a gente vai deixar para a próxima aula, que é o balé de repertório. Tá? Isso aqui é um outro conteúdo que a gente vai estar dando ênfase na nossa próxima aula. Tá bom, turma? Então é isso. Obrigado pela participação de todos. Eu vou mandar alguns vídeos aqui, turma, de apresentações de balé. Espero que vocês assistam e me mandem, me deem um feedback aí, tá bom? Então é isso, turma. Obrigado pela participação. Um bom início de semana. Um grande abraço. Fique com Deus. Boa aula, boa atividade. E até a nossa próxima aula de arte, turma. Tchau, tchau.